Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos Sérgio Soriano, meu amigo Eduardo e eu, Ricardo Arantes, formando o Grupo Ser. Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso grupo, feito com muito carinho, feito com muita alegria, feito com muito amor para você que está nos ouvindo ou que está nos vendo. E nós queremos te pedir para você divulgar esse podcast nosso. Esse podcast é um podcast dedicado ao agro, falamos de pessoas, falamos de gestão, é claro que falamos de outros ramos e outras áreas, mas é um Pode Ser Agro dedicado ao nosso querido e amado agro, né, Sérgio, né, Eduardo? Isso aí. Então compartilha esse episódio com seus amigos, coloca lá na sua lista de transmissão, compartilha o nosso Instagram, nós temos um Instagram nosso. Sininho aí atrás de você. É aqui, ó. Hora de compartilhar. Ô, moçada! Muito bom estar aqui com meus amigos. Mais um podcast Pode Ser Agro. Obrigado. Vamos lá. E hoje nós queremos sonhar, né? Hoje nós vamos sonhar acordados, sonhar com realidade, sonhar com certezas, sonhar uma coisa que o Brasil, graças a Deus, de uns anos para cá tem mudado bastante a visão do nosso agro. Nós que somos, aqui tem 2 veterinários e um zootecnista, então nós sonhamos, nós amamos tanto esse agro nosso, né? O Sérgio produz tanto leite, Valias produz tanto conteúdo nas empresas que ele dá consultoria. Eu falei outro dia num podcast que eu fui convidado, que eu entrei no agro na cabeça do arreio do meu pai, com 2 anos de idade. Então é um prazer nós estarmos aqui hoje falando com um título muito especial, O Agro que Nós Sonhamos. Eu vou me atrever a dizer aqui que um agro que nós sonhamos e um agro que nós já estamos realizando, né? O sonho, nós nunca vamos parar de sonhar, nunca vamos parar de desejar, a tecnologia nunca vai parar de evoluir, as pessoas nunca vão parar de evoluir. Então hoje nós vamos falar do agro que nós sonhamos. E vivemos. E o que você sonha para esse agro? O que o seu coração sonha para esse agro amado? Depois o Eduardo vai falar também do Eu sonho acho dele. que, Ricardo, mais uma vez, um ótimo tema trazido aqui. Esperamos que isso aí, de fato, te abra de uma forma, maneira de pensar, de imaginar, porque o mais interessante de tudo é que aquilo que você sonha, que eu sonho, é aquilo que você transforma. Então, de maneira nenhuma, nós podemos estar aqui devagando ou falando algo sobre o que nós não acreditamos e o que nós não sonhamos. Então, nós não temos demagogia aqui, nós realmente vamos falar de alguns temas, que é lógico que não vai dar para abranger todo o conteúdo do agro, mas nós queríamos dizer que o agro que nós sonhamos, ele exige da gente mudanças no aqui e no agora. Então, assim, aquilo que você quer transformar ou mudar no seu futuro, ele só pode ser construído no seu presente. Então, não adianta a gente ficar imaginando que vai vir um cantor famoso, um grande sucesso de bilhões de seguidores, que vai fazer tudo que o agro precisa. Eu queria desafiá-lo, assim como a nós próprios, construirmos o agro que de fato a gente acredita. E o agro que a gente acredita, ele sai muito mais do que apenas vaca de leite, vaca de corte, fábricas. Nós temos aí coisas maravilhosas no algodão, no café, na soja, no amendoim, na cana-de-açúcar, na laranja. Ou seja, o agro brasileiro, e tem um monte de cadeias aí, parte de pescado, né? Parte de frango, parte de suíno. Ou seja, o agro é muito mais do que a gente imagina. E nós precisamos, na realidade, falar para todo esse pessoal aí. E uma coisa que nos preocupa muito é que muitas vezes a gente não consegue romper as bolhas da gente, né? Por exemplo, eu sou muitas vezes convidado para falar para produtor de leite, mas eu tento fazer um esforço além do meu limite para que eu consiga atingir outras cadeias, mostrando que aquilo que funciona no leite funciona perfeitamente em outras cadeias. E é isso que nós queremos trazer. O agro precisa começar a ter uma comunicação, né, Valês? É uma comunicação mais dinâmica, né? Se nós não falarmos bem daquilo que nós fazemos, nós vamos aguardar de quem? Então, assim, eu acho que nós precisamos cada vez mais trazer digitais influencers para o nosso meio. Não tenho nenhum problema em dizer, né? Tem ótimas blogueiras aí que fazem um trabalho muito bacana para o agro. Tem também alguns artistas que fazem um trabalho horrível para o agro. Eu acho que cabe a você e a nós discutir esse assunto. E eu queria começar com essa abordagem aí, Valias. Como é que você vê
a capacidade que nós temos de comunicar e levar aos grandes centros consumidores tudo que o agro vem mudando e se modernizando e melhorando aquilo que de fato ele precisava mudar, mas tem muita coisa boa já acontecendo no agro aí que talvez as pessoas ainda não entenderam. Eu gostaria de ouvir o seu palpite aí, a sua... Palpite não, porque é uma opinião, porque palpite é quando você não sabe nada do assunto e dá um... Palpite é jogar na Mega Sena. É um cara que vive do agro há muitos anos, né? Desde produtor de leite, produtor de café e também como diretor de um grande grupo econômico do agro no Brasil. Acho que você fez a diferença em muitas das cadeias que você passou. Qual que é a nossa visão aí dessa comunicação que realmente precisa para a gente construir o sonho de um agro que tem o valor que de fato ele tem e tirar um pouco da arrogância de alguns produtores que também acham que agora eles são dono de tudo. Nós sabemos que nós temos que caminhar, nós temos que ter humildade de saber que tem coisa para melhorar, seja na área de bem-estar animal, na área de sustentabilidade, na área de meio ambiente, na área de agricultura regenerativa. Tem muita coisa boa para ser falada nisso daí. Perfeito. Obrigado, Serjão. Obrigado, Ricardo. Olá a todos, né? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast, refletindo bastante na conversa e nos posicionamentos aqui do Ricardo e do Sérgio. O agro que eu sonho é o agro da verdade. É o agro da verdade. É o agro do conhecimento e não da informação. Nós já falamos em outro podcast que a informação ela pode ser verdadeira, pode não ser verdadeira, é uma falácia, né? E aí, nós estamos falando aqui de comunicação, muito bem trazido o tema pelo Sérgio. Fala-se muito. O agro é tudo isso que o Sérgio comentou. O agro é o hortifruti, é fruta, é tudo que se produz e vem da terra, é agronegócio, né? E uma desinformação que existe é tentar separar o agro. Quando a gente fala cadeia produtiva, né? É o agro como um todo, todas as cadeias produtivas em agronegócio, né? E isso existe até uma comunicação tentando separar o agro. Ah, não, o pequeno produtor não faz parte, o agro é só empresarial e tudo. A gente acredita sim que toda fazenda, todo pedaço de chão que produz é uma empresa. Claro. Se eu tenho um canteiro de alface, eu tenho que tocar aquilo ali como empresa, né? Por quê? Porque acima de tudo é uma atividade econômica. Esse é o agro da verdade. A primeira verdade é uma atividade econômica. Ninguém está fazendo nada de graça e deve ser remunerado por isso. Perfeito. Desde que o consumidor compre, que ele aceite, né? Então, o agro da verdade que eu falo é que a comunicação seja verdadeira e chegue até o consumidor final, trazendo verdades. E nas verdades, nós sabemos que temos muito a melhorar em muitas coisas. Perfeito. Nós sabemos que são milhões de pessoas tomando decisões todos os dias, pensando no seu negócio, e que muitas vezes essas decisões, na visão da modernidade, na visão da sustentabilidade, na visão do consumidor, são erradas, e são mesmo. E são mesmo. Né? Então, assim, não é um exército de um homem só. São milhões de pessoas cuidando da dignidade da tua família, tentando ganhar dinheiro através do agronegócio. Né? Então, o agro da verdade, para mim, ele se comunica muito mal. Nós falamos muito mais para nós mesmos e nos contentamos com isso do que para o consumidor final. Né? Então, e quando eu levo a mensagem para o consumidor final, essa mensagem ela não é uma mensagem empática, muitas vezes. Vou fazer uma crítica a nós mesmos. Me arrepia quando eu leio: você se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural. Isso não é empático. Isso não é empático. O cara vai começar a nem né? comer. Exato, e eu sou... então quer dizer que o produtor rural está me fazendo um benefício porque ele é bonzinho. Eu sobrevivo por causa dele. Não é verdade? Então isso me deixa arrepiado, sabe? Então assim, se você se alimentou hoje, agradeça a todo mundo. Agradeça primeiro por estar vivo. O caminhoneiro que levou a comida todo mundo. Você, quem desenvolveu máquina, a universidade que desenvolveu pesquisa, a quem fez o almoço e cozinhou o que o agro produziu, a quem transportou. Cadeia, a cadeia. É uma cadeia imensa de pessoas, né? Para chegar a comida até a mesa. Isso é uma como chega o remédio, defensiva. Como chega o remédio, como chega o tijolo, como chega tudo. Né? Então, essa falta de empatia, Sérgio, eu acho que é a base da falha da comunicação do agro. E outro ponto, nós somos sempre reativos.
sempre reage defensivo a alguém que falou alguma coisa mal. Opa, falou mal, vou lá defender. Né? Poxa, por que a gente não está nas escolas? Por que a gente não está trazendo verdades na formação das pessoas? Por que nós não estamos, né, formando conscientização e colocando o dedo nas próprias feridas? Então esse é o agro que eu penso, o agro da verdade que se comunica bem internamente, né, e também que se comunica muito bem com o consumidor final. Acho que esse é o ponto. Vou entrar começando a fazer o desafio nosso, então. Vou pedir aos nossos ouvintes, você que está ouvindo no Spotify, você pode deixar rodando aí, ouvindo, vai lá no seu Instagram e coloca lá o que é o agro que você sonha. Coloca no Pode Ser Agro lá o seu comentário. Vamos ver o que a turma vai dizer, vai comentar. Vai lá, coloca lá o que é o agro que você sonha, qual é o ponto que vem no seu coração que você pensa. Você que está nos assistindo no YouTube, pega o seu celular que está na mão aí, entra lá no nosso Instagram, Pode Ser Agro, e coloca lá qual é o agro que você sonha. Isso é legal, hein? Porque você já está abrindo um espaço que a gente pode, em um outro podcast, trazer esses conceitos e voltar a tocá-los, porque o que o agro mais precisa hoje é melhorar a nossa comunicação. Perfeito. Você falou de escolas. Olha que coincidência interessante. Outro dia eu estava cortando o cabelo, né? Eu vou falar o nome porque eu admiro, gosto, é minha terra, é minha escola. Né? Minha escola, eu moro lá dentro da faculdade. Outro dia eu estava cortando o cabelo e um ex-reitor da Faculdade da Universidade Federal de Goiás estava cortando o cabelo no mesmo salão. E eu conhecia ele de nome, de vista, mas o cara que estava cortando o cabelo dele me apresentou para ele. Falou, cara, esse aqui é o ex-reitor lá da UFG. Eu falei, não, eu conheço ele e tal. E eu pedi para ele, eu falei, professor, quem que é a pessoa que eu devo procurar para mim ir lá na UFG, para as áreas de fazer uma palestra, para as turmas que estão entrando e para as turmas que estão saindo, para me falar do agro, para me falar eu sou zootecnista. Ele falou, não, cara, sou eu mesmo. Passei o telefone meu para ele, ele falou que vai me ligar. Eu falei, não, eu vou ter o prazer de ir à minha terra, né? Eu moro, o Sérgio já foi lá, eu moro dentro do campus universitário. Para ir para minha casa, você tem que passar dentro do campus universitário e aí você chega na minha casa. Então, esses dias, né, você falou, você tocou bem, né? Levar uma informação verídica, verdadeira, precisa, correta, né, confiável para os estudantes, para as escolas. Isso aí é muito, isso aí que você falou, eu anotei, é muito importante, muito importante. Existe um movimento muito legal que é o de olho no material escolar. Sigo, fiz palestra com ela o ano passado na Scott, um movimento sensacional. Isso. Então eles estão cuidando da mensagem que está sendo levada sobre o agro para as escolas. Bem né? lembrado, bem lembrado. Parabéns, né? E parabéns, obrigado, porque é uma distorção imensa, conceitual. Começa no conteúdo conceitual, né? E induz as pessoas a buscarem sempre o negativo quando se fala de agro. Né? Então, o que eu sempre comento, uma fazenda de pecuária, ela é uma cidade. Ela é uma cidade, ela tem vida Casas, ali. Ruas, famílias. Transporte. E se pega os animais, por exemplo, nós temos propriedades com 100 mil habitantes. 100 mil animais numa propriedade, principalmente em gado de corte. Nós temos propriedades com 5.700 animais, com 6 mil animais. É uma cidade. Ali vai ter famílias morando, isso, dependendo disso. E pensando nessa população que circula ali de animais, vai ter, como uma cidade, vai ter animal no hospital, vai ter animal morrendo, vai ter animal nascendo, vai ter tudo que tem numa comunidade, né? Comunidade, comunidade. Então, nessa período de tempo que se convive, acontece de tudo. E aí, uma foto de uma vaca sangrando, uma foto de um boi que caiu, quebrou uma perna, uma foto induzida numa rede social, ela causa um estrago absurdo. Ela causa um estrago absurdo. Mas por quê? Porque nós não nos comunicamos bem. Se nós nos comunicássemos bem, as pessoas saberiam falar assim, não, isso aqui acontece, mas é o mínimo. É o mínimo, acontece muito mais conosco, ser humano, do que com os animais. Né? Esse é o agro da verdade. Existe sim esse problema, mas eu sei por que acontece. Né? Então, acho que, de novo, a comunicação é fundamental, sabe? Trazer conscientização. Muito né? E nós estamos falhando muito nisso. Ô, Valias, fazendo um relato aqui para vocês dois aí. Vocês acreditam
que a melhor forma de se comunicar com o agro é colocar um cadeado lá na porteira da sua entrada e falar, não, aqui ninguém fotografa, aqui ninguém entra, aqui ninguém vai ter a mínima. Vocês acreditam que esse ainda vai ser a ferramenta de sucesso da comunicação do agro? Porque eu vejo isso com bastante frequência, sabe? Lugares que ninguém entra, lugares onde parece que Não é há um bem-vindo. milagre lá dentro que ninguém pode conhecer. O que vocês acham disso? Eu acho o contrário, né? Eu visito propriedade nos Estados Unidos especificamente que existem para mostrar para a comunidade urbana como funciona uma fazenda. Né? Então, o exemplo da Fair Oaks nos Estados Unidos, ela está lá aberta, ela mostra como funciona, ela tem visitação, né? Ela quer mostrar e ela não esconde nada. Não esconde nada, é o dia a dia que está acontecendo. Ela não tem nada para esconder, não né? Tem. E aí ainda existe um acolhimento, que aí tem restaurante, sabe? É uma visita fantástica, Ela uma é preparada para delícia ir lá. receber. E ela, qual que é o intuito dela, além de ganhar dinheiro com o agronegócio? É mostrar para a comunidade urbana a realidade que se vive ali, né? Que se trabalha bastante, que se ama os animais. Educar. Lá é pecuária, né? Leite e suínos. Então, que o amor que existe, o afeto que existe, o respeito que existe com os animais, né? E aberto. E aberto. Sérgio, Então, Sérgio, eu sonho com isso aqui no Brasil. Eu fez. sonho. Nós chegamos a desenhar, eu e um amigo de Campo Grande, nós chegamos a desenhar. Ele desenhou e trouxe a ideia que eu achei fantástica. Eu só contribuí. Que nós chamamos de Milk Park. Uma fazenda estruturada que tinha uma plataforma onde as pessoas andavam por cima conhecendo tudo do sistema de produção. Mas, Valias, respondendo a pergunta do Sérgio, né, a proposta dele, eu acho que é perfeitamente possível um bom fazendeiro que faz a coisa certa, tudo direitinho, ele levar isso para as escolas da comunidade dele, né? Uma vez por ano, ele vai lá na escolinha da município lá perto e fala, olha, eu quero abrir a minha fazenda para receber os alunos da sua escola. Eu vou oferecer um almoço, eu vou pagar o ônibus para eles virem, e um dia a minha turma vai estar lá preparada, esperando eles, não vamos maquiar nada, né? Nós vamos mostrar como é que a vaquinha dá leite, como é que o boi engorda, porque como é que o capim cresce, eles vão ver as matas, as reservas da minha fazenda, eles vão ver a conservação da água, eles vão ver o respeito com o cavalo, que o peão pega um cavalo cedo, na hora do almoço ele troca, para o cavalo não cansar, ele vai ver como o cavalo é bem tratado, né? Então, acho que você perguntou como é que a gente vê as fazendas fechadas. Vejo com tristeza, né? Vejo com tristeza, porque se fecha, é porque tem algo que ele não quer mostrar, né, Sérgio? Então tá aí uma bela dica para você que está nos ouvindo, que tem uma fazenda no Pará, no Mato Grosso, no Tocantins, no Goiás. Pensa nisso. Vai lá na escola do seu município e propõe essa ideia que o Sérgio colocou em discussão aqui agora. Fantástico. E começam a surgir empresas do ramo de vários ramos, onde elas têm dinheiro para investir e elas querem pôr esse dinheiro em visitações nas propriedades, e por incrível que pareça, nós estamos tendo dificuldade em as fazendas que queiram receber esse dinheiro para que ela se abra para receber crianças, escola, e parece que nós não se atentamos que o consumidor do amanhã, ele está hoje sentado na escola. É essa criança que nós precisamos transformar, porque senão pode não ter consumidor para algum dos produtos. E assim, eu queria até relatar um negócio aqui, porque a gente fala tanto da cadeia do agro, e eu queria relatar um case de sucesso de uma vinícola que eu tive a oportunidade de visitar, e acho que esses caras estão fazendo um ótimo trabalho. Eles levam você até dentro da propriedade. Lógico que nós temos aqui todos os cuidados de biosseguridade, de doenças, de cuidado com as pessoas, de cuidado com os animais. Nada disso nós estamos deixando de fora. Claro. Isso é importante relatar, que há que ter controle sobre isso. Isso é fundamental para o seu negócio, seja de suínos, de aves, de bovino, um pomar de muda de laranja, não sei, de tudo que a gente possa fazer aí de canteiros de semente. Mas o pessoal da vinícola, eles levam as pessoas para dentro da vinícola, eles comentam, inclusive, do solo que a muda é plantada e como aquilo influencia na qualidade da uva, o tipo de cavalo, o tipo de poda, época do ano, e as pessoas se encantam.
e eles conseguem ainda agregar valor nessa visitação em vinícolas, então acho que eles estão de parabéns, né? Não, Às vezes a gente até esquece que vinha um trem tão comemorativo, a gente esquece que ele faz parte da cadeia do agro. E eu acho que talvez a gente procura tantos exemplos apenas na cadeia animal ou na cadeia de plantio de soja, milho, e esse pessoal está fazendo uma transformação de comunicação, onde eles estão valorizando o que eles fazem, colocando valor, demonstrando, levando as pessoas para dentro da propriedade. que legal. Eu acho que nós deveríamos olhar um pouquinho, né? Nós temos ali um galinho de café ali, que não veio lá do Espírito Santo, lá do Café Conilon, que está batendo todos os recordes de preço. Você imagine um cafezal que leva as pessoas para lá e mostra por que o café está valendo o que está valendo. A dificuldade de colher o café em algumas regiões montanhosas de Minas ou do Espírito Santo. Geadas e tudo Geadas. mais. Nós precisamos também mostrar a nossa dificuldade. Isso. As pessoas precisam vivenciar. Eu acho que isso é que o agro ainda falta, né? E assim, para colaborar com isso, tem uma frase do James Hunter, ele diz assim: se você acha que não tem nada para melhorar, se você acredita que você não tem nada para melhorar no seu negócio aí, nos seus comportamentos, então marque uma coisa aí, talvez a arrogância seja o primeiro ponto que você ou eu precisamos. Então assim, eu queria Boa. comentar com vocês aí, a arrogância no agro, ela precisa ser banida, porque com arrogância nós vamos conseguir mais pessoas contra nós. Então não é brigando, como você falou, né? Pessoas reativas, né? Eu acho que o que menos o agro precisa nesse momento é de mais agressão. E eu acho que nós temos que trazer a liberdade, temos que ir em Brasília, temos que mostrar o que nós estamos fazendo, temos que mostrar o impacto que as decisões políticas tomam no agro, não estou dizendo que não, mas não adianta querer crucificar apenas um político pelas coisas ruins. Eles fazem parte do problema, mas eles também podem fazer parte da solução. É exatamente isso que nós queremos trazer aqui. Nós temos coragem de olhar para o nosso negócio e falar, cara, eu preciso de mudança. É isso, eu acho que o agro precisa nesse momento exatamente dessa virtude que é ter coragem de dizer, cara, isso aqui não tá bom. Se você não tem coragem de mostrar algo que você faz aí, ou de falar em algo que você faz aí, olhe no espelho que o Ricardo falou num podcast, né? Se você não tem coragem de mostrar o que você está fazendo, talvez é porque aquilo não é tão por cento certo assim. Exato. Agora, 99% do agro tem coisas maravilhosas para mostrar que nós nos orgulhamos. Só que nós não sabemos colocar isso na mão das pessoas que transformam a comunicação em algo acessível no mercado. Sérgio, seria a minha visão. Tá no meu Instagram um vídeo que o Valias, eu e o Valias tivemos oportunidade, o Valias também vai repostar, e está no seu também, que você repostou conosco, uma fala do professor Clóvis de Barros, que eu e o Valias tivemos oportunidade de presenciar. E o Clóvis fala exatamente o que você falou. Está na hora do agro receber mais conhecimento, mais cultura. E ele fala até num prêmio Nobel, né? Está lá no vídeo para quem falou. O Brasil, né? Ele não falou do agro, ele falou do Brasil. Ele generalizou. O Brasil não tem um prêmio Nobel no mundo, né? Países menores do que o nosso, países com mais dificuldade do que o nosso, né? Então está na hora do nosso agro mudar, sim, e volto a dizer, isso tem que começar lá nas crianças. Educar uma criança, mostrar para uma criança é mais fácil que mostrar para um adulto que já está mais com a cabeça feita, mais formada, com idealismos errados, né? Então é reeducar as nossas crianças, porque tem muito professor aí que fala coisas sem conhecer, sem entender, sem saber, né? O leite não dá na caixinha. Nós temos que ver. E vaca não dá leite, já dizia o nosso Cortella, né? Já diz, né, o nosso professor Cortella. Ele, como todo bom paranaense, sabe muito bem a dificuldade que é com isso na E uma coisa interessante, o Sérgio comentou do vinho. A minha região de origem, o sul de Minas, está se tornando especificamente a minha cidade, né, São Gonçalo de Sapucaí, tem uma grande vinícola e é exatamente isso que está acontecendo. E lá pertinho em Carmo de Minas existe esse circuito no café de um grupo, né, que mostra exatamente a experiência. Porque qual é a experiência do meio urbano com o agro? É sentar e comer? Alguém lembra que algodão é agro? Alguém lembra que madeira é agro? Tudo. Né? E isso, a experiência que se banaliza é da contaminação da alface, e a gente vê qual que é a verdade. As pessoas cada ano vivendo mais. Por quê? Porque estão se alimentando melhor.
um dos pontos, Saúde, né, que preponderantes para as nações onde as pessoas vivem mais é a alimentação melhor. Então, quando a gente vê o gráfico de aumento de longevidade por continente, por exemplo, a África sofre muito, está lá embaixo. Por quê? Porque falta comida. Porque falta comida, né? E nós não estamos acostumados a viver a realidade da fome, principalmente nós que trabalhamos na produção de alimentos, né? Então, esse, para mim, é o grande legado do agro, é combater a fome, né? Agora, outra coisa que eu considero muito importante, existe o agro da oportunidade e as pessoas estão trazendo o agro do oportunismo. O agro se tornou pop, né? O agro assumiu o protagonismo econômico e é o que o tornou pop, gerando emprego, gerando renda, como todos os setores, né? E ele muito pujante no Brasil, traz também o oportunismo. Né? Então, o que é o oportunismo? Hoje todo mundo é agro. Não, eu sou do agro, eu calço uma botina, eu vou num rodeio, eu sou agro. Né? Então, assim, não que não admiro, não é nada disso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo chegar ao seguinte: onde que está o fundamento? Se eu levo uma notícia, onde está o fundamento? Né? Eu participei, minha família produz café há muitos anos, mais de 100 anos. Então a gente conhece, né? Existe onde buscar o conteúdo. Estava num hub de tecnologia em Piracicaba com um grupo de estudantes de São Paulo e do nada, uma pessoa que estava lá apresentando um negócio que não tinha nada a ver com café, por exemplo, solta uma frase assim: café é pior que cocaína. Louco. Faz mais mal que cocaína, tá provado. Você estava presente? Não, eu ainda bem, né, Sérgio? Não, pois ele não estava lá. Era um circuito antes da minha entrada. Uhum. E eles me falaram depois, né? Mas foi a mensagem que aquele grupo ouviu, né? Mas aí foi questionado. Um dos estudantes questionou: mas como assim? Não, foi feito um teste em aranha. Onde que está isso? Onde que está escrito? Qual similaridade que a aranha tem? Será que se a gente curar câncer de aranha vai curar nosso também? Enfim, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Qualquer um fala o que quer. Né? Então, são os oportunistas. Oportunista. A minha entrada foi exatamente falar assim: moçada, eu vim aqui para falar de outra coisa. Mas eu não posso começar sem tapar um buraco que foi construído no cérebro de vocês. Né? Porque no mínimo ficou uma interrogação. Falou, a irresponsabilidade que foi cometida hoje dentro de um hub de produção tecnológica para o agro. Não podemos permitir. Nós temos que se posicionar. Pode? Né? É lógico. Eu acho que você que está assistindo aí, é a hora da gente se posicionar embasado em dados, né? Em verdades. Não é contestar só por contestar. Exato. Né? A corzinha que tem no fundo da caixinha de leite é leite reprocessado. Gente, para! Eu trabalhei em laticínio. As pessoas não conhecem o quanto o laticínio é fiscalizado. Não conhece a seriedade disso, tudo né? Inox, tudo a carne e o frango tem hormônio, né? Puxa, todo ser vivo tem hormônio, planta tem hormônio, hormônios normais, ninguém injeta hormônio no frango. Exatamente. Aí a gente está jogando no lixo um trabalho de genética, por exemplo, no caso do frango, um trabalho de ciência de anos. O melhoramento genético faz parte, né, de pessoas, de mudança de conceito, de evolução. Exato. 10 anos que a gente Então, assim, se nós tivéssemos o frango de 30 anos atrás, o frango ia estar custando R$200 o quilo. Porque ele demorava 6 meses. Não, e ele demorava 6 meses para chegar no ponto no peso de hoje. Então, assim, eu tive a grata satisfação e honra, né, do meu pai ser muito amigo do Dr. Alisson Paulinelli. Né, que frequentou a nossa casa. Prêmio, pois quase trouxe o primeiro. Que frequentou a nossa casa, né? E aí, há muito tempo atrás, nós criamos um prêmio na Cargill, na Nutron ainda, que era o balde de ouro, para homenagear as pessoas que faziam a diferença, né? E eu consegui do Dr. Alisson vir para São Paulo, para receber o prêmio, né? E ele veio, numa correria danada de Belo Horizonte, recebeu o prêmio. A organização do evento não deixou ele falar. Não deixou ele falar. Falei, gente, nós estamos trazendo aqui o ícone do agro brasileiro. Vocês não deram a oportunidade dele falar. Nessa hora é que o agro erra, porque o agro dá voz a tantas pessoas que defamam o agro. Exato. Quando alguém pode nos defender e se defender, às vezes a gente faz apenas, não está no script. E naquela época, poucos conheciam,
No nosso grupo de organização, eu falei, gente, vamos trazer o Dr. Alisson Paulinelli. Tinha várias pessoas que não conheciam. E aí a gente ouve o professor Clóvis de Barros falar do prêmio Nobel. A única chance que nós tivemos de ter prêmio Nobel foi o cara que resolveu o problema de alimentação do mundo. Achou o caminho para o mundo, né? E quando ele concorreu ao prêmio Nobel, teve resistência no Brasil. É um negócio absurdo, cara. Ô, Valias, eu quero só voltar quando você falou da mídia, só para me... Eu lembrei aqui de um amigo que eu tenho em Goiânia, que é um jornalista lá, e um dia, Valias, ele me ensinou o que é a mídia. Não a nossa, mundial, mídia. O que é o poder da mídia e como ela atua. Ele chegou para mim e falou assim, Ricardo, façamos de conta que amanhã sai no melhor jornal de Goiânia, na capa do melhor jornal de Goiânia, a seguinte frase: Ricardo Arantes não é pedófilo. Saiu na capa do melhor jornal. A metade da população vai pensar o quê? Que você é. Ele é. Pagou para dizer que não é, saiu na capa do melhor jornal. Então a metade da população vai ter certeza que você é. E a outra metade vai ficar em dúvida. Exatamente. E a matéria fala que você não é. Esse é o poder da nossa mídia. E aí eu volto lá na escola. O que nós estamos assistindo no Brasil é uma desconstrução da credibilidade dos setores produtivos. Né? Porque quando eu leio uma manchete dessa, quando eu ouço no rádio, assisto na televisão, eu vou receber a informação com os meus filtros. Sim. Claro. Com os meus filtros. Claro. Né? Então a informação, ela chega, eu vou digerir isso como eu penso. Né? Então não tem outra. Lembrando aqui agora, há mais de 20 anos atrás, eu trabalhava na cooperativa lá em São Gonçalo e nós criamos, e tinha uma resistência, uma desinformação sobre cadeia do leite. E nós criamos um prêmio na cidade que se chamava Leite é Vida. Então todos os estudantes, eu não me lembro a série, qual que era, mas todos os estudantes que chegavam naquela série, eles tinham que pesquisar e escrever uma redação sobre o leite, né? Só que antes da redação, nós levávamos através da cooperativa para visitar uma propriedade, para visitar o laticínio. Que legal. Fazia um saquinho pequenininho de leite assim para eles tomarem. Que show. E ia para a redação. A melhor redação ganhava um prêmio, uma bicicleta, uma coisa assim, né? Então nós envolvemos a comunidade e um caderninho que tinha as informações certas e atrás tinha uma receita de pudim de leite, né? Você comeu muito pudim lá então, hein? Só olhar aqui, né? Eu tô parecendo um. Deu água na boca aqui, Mas, Ricardo, o impacto disso, Sérgio, na sociedade foi fantástico. Certeza. Foi fantástico. Ô, Valias, será que não está faltando, então, aí, quem está nos assistindo, tem tanta gente que são grandes influenciadores aí, com empresas gigantes, alguém que sustente ou fomente pequenas mudanças nas nossas escolas de base, para que a gente, ao longo dos anos, consiga reconstruir a imagem boa que o agro já teve, que ele ainda é merecedor, mas que muita gente tem tentado desconstruir. Como é que nós poderíamos impactar, né? Como é que a gente poderia chamar a atenção para que nós fazemos o que nós estamos tentando fazer aqui dentro das nossas possibilidades, mas tem empresas gigantescas que podem fomentar isso daí através de incentivos, de programas, de escola, né? Eu acho que o governo de Minas, através do nosso governador lá de Minas, ele é um cara bem empenhado no caso que eu conheço um pouquinho da cadeia do leite, do café, né? O Zema. Mas eu acho que fica aí uma boa conversa para a gente falar, cara, o que é que eu posso fazer, o que é que você pode fazer aí com os seus filhos, com os seus sobrinhos, para que eles tenham a informação correta do que o agro faz de bom. Porque a gente precisa realmente ajudar a transformar isso daí. E eu convido a todo mundo que nos segue a divulgar essas conversas, essas políticas, e a gente não tem que ter medo de política, né? A política de reconstruir algo maravilhoso, que é a cadeia do agro, seja ela de qualquer uma que nós estamos falando, né? Acho que esse vai ser o grande passo que nós podemos contribuir. Eu sonho que os meus netos tenham uma visão orgulhosa de tudo que eu fiz. Exato. E se nós não fizermos nada, pode ser que eles vão ter, talvez, vergonha do período que eu trabalhei com as vacas. Eu não gostaria que isso chegasse dessa forma. Esse talvez seja o meu maior sonho, né? Mas você sonha
E realiza, né? Sonho, Isso. quero transformar. Né? Aqui Você realiza no dia a dia e sonhe que isso lá na frente seja um ponto muito forte para o seu neto, para o seu bisneto. Isso é importante. Até tem um comentário bacana do Napoleão Hill e ele fala um texto que eu não me lembro muito bem toda a frase, mas aqui, como nós não temos a arrogância de querer ser perfeito, nós temos a vontade de ser efetivos, né? Que é fazer a coisa certa, da maneira correta, gastando o menor dinheiro, por grande período. Isso é ser efetivo, né? Não é somente ser eficaz ou eficiente. Ele dizia que a pessoa que deseja realmente algo, ela, ou alguma coisa, que é o que nós estamos propondo para você, ela sempre vai encontrar uma maneira de realizar. Então eu volto naquele ponto. Se você deseja realmente ajudar o agro a se comunicar, você aí vai ajudar, nós aqui vamos ajudar e a coisa vai funcionar. Nós estamos, né? Você precisa ter essa vontade, de fato, de criar uma cadeia de comunicação honesta, com princípios, com valores, para que o agro possa se mostrar o grande valor que ele de fato tem. Ele é. Eu acho que esse é o momento. Afinal de contas, só botar um parênteses aqui, nós estamos falando o que nós sonhamos, o que nós queremos, estamos colocando alguns pontos aqui que nos doem, né, que tem que ser mudado, que tem que ser bem comunicado, mas o agro é maravilhoso, né? Sim. Ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele sustenta o nosso país. Nós somos hoje líderes de venda em praticamente 9 produtos. 9 produtos básicos importantes: carne, frango, suco de laranja, celulose, milho. Nós já somos o celeiro do mundo. Perdemos em produção em alguns países, graças a Deus, né? Tem país que está produzindo mais que nós ainda, que o mundo precisa, mas o nosso agro, gente, nós não estamos aqui falando coisas ruins do agro, pelo contrário, nós estamos enaltecendo ele. Nós estamos enaltecendo o nosso grau. Né? Olha que bacana. 20 anos atrás, quem era o nosso Brasil, quem era o agro, e quem é hoje? Atualmente quem é, e daqui a 20 anos? Quem de vocês aí que tem 18, 20 anos, quando tiver 40 anos, vão olhar e falar assim, meu Deus, o Cerrado não produzia nada. Olha o que a Embrapa ajudou eu sempre coloco a palavra ajudou a construir, porque a Embrapa não faz nada sozinho e o produtor tem que ser grato ao que a Embrapa ajudou a desenvolver, né? Tudo esse desenvolvimento. Daqui 20 anos você vai estar aqui para ver isso? Se Deus quiser. Você também, Wally? Se Deus quiser. Eu também. Mas eu queria voltar em algum ponto aqui. Primeiro, nós estamos falando bem do agro. Eu sinto orgulho. E o meu sonho do agro da verdade é nós brasileiros sentimos o orgulho do tamanho que os outros países respeitam o agro brasileiro. Né? Mais uma vez, nós temos mais respeito lá fora do que aqui dentro, quando eu penso na comunidade urbana em geral. Perfeito, né? Perfeito. Então, o agro me dá muito orgulho. Eu represento a 7ª geração numa propriedade rural, né? E minha sobrinha está lá, já é uma geração a mais. Eu quero que meus filhos trabalhem no agro, eu quero que os meus netos trabalhem no agro de alguma forma. Né? Não tô, em hipótese alguma, pessimista com o agro, mas nós já falamos aqui em podcast que a mudança começa por dentro. A mudança começa no próprio agro. Né? Qual que é o meu agro do sonho da verdade? Que quando eu chegar numa propriedade que seja minha, eu falo assim, cara, eu posso fazer isso que nós estamos fazendo? Eu posso trazer um consumidor aqui? O que ele vai ver na minha fazenda? Eu tenho orgulho disso? Boa. Eu posso sair fazendo selfie na minha fazenda e filmar e mostrar isso aqui é problema, eu estou resolvendo, isso aqui não, mas eu respeito os animais, eu respeito o meio ambiente, eu estou cuidando da sustentabilidade. Eu posso provar isso? Né? Muita gente sim, lógico. E os que não podem? Ou acontece a mudança, ou a comunicação é falsa. Muito bem. Né? Então eu vou lembrar, e eu sinto muito orgulho de participar, por exemplo, de um movimento que é o Beba Mais Leite. Foi criado para isso. Foi criado para isso, de 2 veterinárias ouvirem absurdos numa palestra de criação de filhos, uma palestra de mães. E foi falado absurdo lá sobre o leite. Opa, não é assim não, eu conheço isso aí. E disso nasceu, foi o primeiro movimento que tentou ligar, e tenta e faz, tentou ligar o agro
a comunidade urbana com ciência. Se entrar no Instagram lá, todo dia tem uma pesquisa publicada, pesquisa séria, científica. Legal. Né? Então, existem ótimas iniciativas no Brasil, ótimas. Sem dúvida. Mas a mudança e a comunicação passa pelo principal afetado, que é o proprietário rural. Muito bem. Eu posso trazer para minha fazenda? Eu contribuo, se nós fizermos um movimento, como o produtor americano fez, de cada arroba que eu vendo, um percentual pequeno de dinheiro vai para a associação, de cada litro de leite que eu vendo, um percentual pequeno vai para uma associação, para uma entidade de comunicação, que eles criaram a melhor campanha do mundo, foi a tal do bigode. Onde está seu bigode? Sensacional. Né? Então a gente via lá o jogador de basquete com bigodinho de leite, né? Meu bigode tá aqui. Corredor de Fórmula Indy. Né? Então, de novo, né, gente? Começa por nós. Se nós só batermos palma, nós vamos ser iludidos. Enquanto o nosso consumidor, que determina o futuro da cadeia produtiva, está insatisfeito. Muito bem. Suas palavras finais, essa? Se deixar, eu falo mais. O amor pelo agro é tão grande que dá vontade de defendê-lo aqui. Então vamos lá. Desafio do Ricardo. Com uma palavra. O que é o agro para você, Valês? Com uma palavra. Esperança. Para você, meu amigo Sérgio. Eu posso fazer um comentário antes da palavra? Me despedir desse Eu acho que o Valias tocou num ponto muito importante, né? Construir uma narrativa verdadeira. Verdade. Então, verdade vai ser a minha palavra única, mas eu só quero complementar isso, por quê? Porque eu tenho visto muita coisa ligada à produtividade no agro, né? Mas eu queria deixar um comentário com você, né? O agro é muito mais que produtividade, ele é sustentabilidade. Eu acho que o agro é muito mais do que apenas qualidade de produto. Ele é rastreabilidade. Você precisa realmente comprovar o que é que nós estamos fazendo, né? O agro tem mudado muito em todas as cadeias, não é só no leite, na carne, não. É na madeira, na soja, nos grãos, nos cereais, nas frutas, né? Esse Brasil é imenso, cara. Tem lugares que a gente fala que aqui não se produz nada. Hoje é as maiores plantações de mamão lá do Nordeste, em Mossoró, coisa mais linda do mundo. Então, assim, rastreabilidade. De onde é que vem isso? Né? Eu acho. E por último, a gente fala muito em bem-estar animal, trazendo um pouco para a realidade dos animais, mas na realidade o que nós temos que ter cuidado é a gente pensar em saudabilidade dos nossos produtos aliada à saúde única, porque nós não podemos esquecer que não é só cuidar bem de animal, nós temos que cuidar bem das pessoas que cuidam dos animais, né, Ricardo? Muito bem. Então a minha palavra final é: não fique focado em frases feitas que o agro vende, né? Você tem que sair daquilo lá. Eu vou comentar uma das piores que eu já ouvi, para você anotar aí no seu caderninho. Não deixa de anotar aí. Estou no inferno astral. O momento é um inferno. Eu pergunto para você, a única oportunidade que você tem de sair desse inferno é continuar movimentando-se. Porque se você ficar parado, você vai estar no centro do problema. Então, se o momento não é bom, é a hora de caminhar para frente, com força, com competência, porque o agro é enorme e nós queremos e vamos fazer parte dessa mudança. Essa é uma pequena contribuição que nós hoje temos condição de fazer, mas nós queremos convidar você que está aí nos ouvindo. Tem tanta gente aí que pode ajudar a fazer coisas extraordinárias e nós nos colocamos à disposição disso. Seria isso, Ricardo. Muito obrigado bem, pela palavra. Bem. Como é que você fala? O pior lugar para ficar no deserto? O pior lugar para estar no deserto não é nem no começo da caminhada, é estar no meio do deserto. Se você ficar lá, você vai morrer. Então, ou você já está no meio, caminhe, porque agora você está longe de tudo. Muito exatamente. Bom, e a minha palavra do agro, que eu adoro, o agro brasileiro, né? O agro é fantástico, o agro é vida. A minha palavra do agro, o agro é vida, é lindo. Nós que vivemos, nós que convivemos, nós que vemos um animal nascer, nós que vemos um animal crescer, produzir leite, produzir lã, produzir trabalho, né? Ontem o Tiago, que estava conosco, falou tão bem, falou assim, tem famílias que perdem a oportunidade de fazer terapia na fazenda andando a cavalo. Você lembra que ele falou isso? Né? O pai pegar os filhos, a esposa, e sair andando a cavalo. Existe a ecoterapia para as crianças fazerem e a família às vezes perde. Então, o agro é vida.
Então, tá aí o nosso podcast hoje. E o Pérola do Conhecimento hoje ficou comigo, Alice? Ficou. Ficou comigo? Já que você tá de amarelo, É. Pérola é mais amarelo. Pérola do Conhecimento. Eu vou ler só uma frasezinha que está aqui no fundo do livro, que nós vamos enviar para o nosso ouvinte. Mais uma vez explicando, o Matheus vai escolher, né, o melhor comentário desse podcast. Qual é o agro que você sonha? Escreve lá no nosso Instagram, vai lá, comenta. Aproveita que você está comentando, compartilha, né? Reposta as nossas postagens lá para nós fazermos o nosso Instagram, nosso Spotify, o nosso YouTube cada vez mais forte para esse bate-papo gostoso, descontraído, verdadeiro, franco, amoroso, chegar ao maior número de pessoas que você possa nos ajudar a divulgar isso aí. E olha a frase que está no fundo do livro que nós vamos sortear hoje. Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito, com o coração cheio de orgulho, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha vida foi foda. Então tá aqui o livro de hoje. Seja foda. Foda no sentido de verdadeiro, foda no sentido de amoroso, de franco, de exemplo, de força de crescimento, de força de mudança, né, Valia? Falamos num podcast anterior a importância da mudança. Então, o nosso ouvinte, o nosso amigo que receber esse livro lá, a hora que você receber esse livro, faz um vídeo, tira uma foto, manda para nós, tá? E que você seja realmente foda. Que no final da sua vida, que seja daqui muitos e muitos e muitos anos, você olhar para trás e falar assim, pô, cara, valeu a pena. E mais uma vez, valeu a pena pra caramba, mais um podcast. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Super abraço. Valeu, tchau, tchau.